Olá, sejam bem-vindos! Hoje o nosso tema é um tema muito interessante. Nós vamos falar sobre horas extras, sobre intervalo entre a jornada, banco de horas, compensação de jornada, como é que fica o direito a horas extras e quais são as mudanças introduzidas com a reforma trabalhista com relação às horas extras. Primeiro nós temos que entender que houve uma alteração pela Lei 13.467, de julho de 2017, que foi a reforma trabalhista, que entrou em vigor em novembro de 2017. E aí, como é que ficam essas mudanças? Do ponto de vista do direito, nós temos duas situações. Todos os contratos de trabalho anteriores a novembro de 2017 permanecem pela lei antiga. E os contratos de trabalho, mesmo aqueles vigentes em que as pessoas continuaram trabalhando, de novembro de 2017 para frente, até os dias de hoje, são regrados pela nova lei, pela reforma trabalhista. Ou seja, quem começou a trabalhar desde antes da reforma trabalhista trabalha, hoje ainda, ele tem um período regido pela lei anterior e tem um período regido pela lei agora atual, que é a reforma trabalhista. Como é que funciona a jornada de trabalho? Pela lei, nós temos uma definição, no máximo 8 horas diárias e 44 horas semanais. Isso é o que diz a Constituição Federal. Como é que é distribuída essa carga horária? Geralmente as pessoas trabalham de segunda a sexta 8 horas diárias e no sábado trabalham durante 4 horas. Essa é mais ou menos a jornada padrão comercial. Ou tem empresas que adotam um regime de 40 horas. A pessoa trabalha 8 horas diárias de segunda a sexta. Vai depender do contrato, porque nós temos a legislação que diz o quê? Que diz a carga horária máxima, mas os contratos de trabalho podem dispor de forma diferente. Você pode ter contrato de 40 horas, você pode ter contrato de 30 horas, você pode ter contrato de 20 horas. Cada um é estipulado de acordo com a empresa, de acordo com o tipo de trabalho. O que passou disso, ou seja, o que você superar de 44 horas semanais, o que você superar de 8 horas diárias é considerado como extra. Isso é o que diz a lei. Porém, nós temos também os acordos e convenções coletivas. Nos acordos e convenções coletivas das categorias dos sindicatos, pode haver negociação com relação à carga horária, pode haver compensação de jornadas, pode haver banco de horas, a tal da jornada 12 por 36, enfim, os acordos e convenções coletivas têm a liberdade de transacionar sobre a questão de horas. Ah, mas e aí, professor Felipe, como é que eu vou saber? Bom, você tem que ver a qual categoria profissional que você pertence, e ir lá no site do seu sindicato e buscar o acordo ou convenção coletiva da sua categoria. Lá você vai saber exatamente se existem normas específicas com relação à carga horária. Porque tem sindicatos também que não tem isso, que não tem essas convenções, esses acordos estipulando carga horária, porque não é uma obrigação. Sindicatos podem ter ou podem não ter. Sindicatos pequenos que vocês não conseguem encontrar as normas na internet, que às vezes não tem infraestrutura, né? Vocês podem achar isso no site do Ministério do Trabalho. Entra lá no ícone mediador do Ministério do Trabalho e lá você tem os acordos e convenções coletivas homologados. Sempre que existir um acordo ou convenção coletiva, para ele ter validade, tem que estar obrigatoriamente homologado no Ministério do Trabalho. Então, se ele é um acordo coletivo válido, clica lá que ele vai estar lá com certeza do site do Ministério do Trabalho. Se ele não tiver, é porque não existe, porque não está homologado, ok? Bom, vamos tratar agora do primeiro item, o banco de horas. O que é um banco de horas? Banco de horas é um sistema ao qual você pode ter créditos de horas e você pode ter débitos também. Então, no dia que você trabalha mais do que a sua jornada, de 8 horas, por exemplo, você fica com crédito. O dia que você trabalha menos, você desconta lá do banco de horas. Isso é regular, existe previsão legal. Porém, antes da reforma trabalhista, o banco de horas só era válido
válido quando existisse um acordo ou convenção coletiva estipulando. Depois da reforma trabalhista, o que a lei da reforma trabalhista diz? Diz que agora o banco de horas é válido, mesmo feito entre acordo individual entre patrão e empregador, é claro, tem que ser escrito e assinado, né? Não pode ser de boca. Então, antes da reforma trabalhista, banco de horas só por acordo ou convenção coletiva, só por meio de sindicato. Pós-reforma trabalhista, o acordo de banco de horas pode ser feito entre empregado e empregador, assinado na própria empresa. Isso é o que diz a lei. E aí tem uma condição. A reforma trabalhista diz o quê? Que esse banco de horas feito na empresa tem no máximo 6 meses para você de validade. Ou seja, se você fez um banco de horas, chegou a 6 meses, o empregado tem créditos que ele não tirou, você tem que pagar aquelas horas para o empregado. Ou dar as horas antes de completar os 6 meses, não pode passar 6 meses. Segundo ponto, compensação de jornada. O que é compensação de jornada? É diferente do banco de horas, porque o banco de horas é uma coisa permanente, dura 6 meses. Compensação de jornada é uma coisa mais eventual. Como é que funciona a compensação de jornada? Você eventualmente trabalha 1 ou 2 horas a mais e o teu patrão te compensa aquilo ali. Vamos dizer que você trabalhou aí numa semana 2 horas, na outra 3 horas, na outra 5 horas. Você passou 3 semanas trabalhando e tem 8 horas a mais de crédito. Aí quando chega na 4ª semana, por exemplo, o teu patrão diz, olha, você está com crédito de 8 horas, vou te dar sexta-feira aqui para você viajar. É mais ou menos isso, uma compensação de jornada. É uma coisa eventual. A reforma trabalhista diz o quê? Que é possível fazer a compensação de jornada diretamente na empresa, desde que não passe 30 dias, ou seja, tem que ter um documento assinado entre empregado e empregador na empresa também, tá? E não pode passar 30 dias essa compensação. Se não der a compensação nos 30 dias, tem que pagar o empregado, ok? Regime 12 por 36, agora um outro sistema. O que é o regime 12 por 36? É o seguinte, nós não temos a limitação de 8 horas diárias e 44 horas semanais? Temos, não é? O regime 12 por 36, a pessoa não trabalha 12? Trabalha 12. Opa, passou de 8 horas. Passou de 8 horas, mas não vai ter direito a hora extra. Por quê? Porque é um regime específico ao qual é permitido o TST, a jurisprudência do TST entende como regular a jornada 12 por 36. E aí, da mesma forma, antes da reforma trabalhista, deveria ser feito apenas com o intermédio do sindicato. Pós-reforma trabalhista, empregado e empregador podem fazer esse acordo de compensação diretamente na empresa. Como é que funciona? 12 por 36 é assim, ele trabalha uma noite, né, e folga uma, ou trabalha um dia e folga um. Trabalha 12, folga 36 horas. Trabalha 12, folga 36 horas. Isso é utilizado muito para aqueles trabalhos ininterruptos, vigilantes, enfermeiras, porteiro de prédio, enfim, uma série de profissões ao qual as atividades são ininterruptas e aí precisa ter gente dia e noite. E aí um trabalha das 7 da manhã até as 7 da noite e outro trabalha das 7 da noite até as 7 da manhã vira noite. Tá? Essa é a jornada 12 por 36. Uma peculiaridade da jornada 12 por 36, ela é válida, porém tem que fazer a somatória da semana e do mês. Porque o que acontece? Se você fizer a jornada por 12 por 36 e ultrapassar a jornada semanal de 44 horas semanais, se for a mais, o empregado também vai ter direito a hora extra, porque ele pode fazer essa compensação 12 por 36, mas não pode ultrapassar a somatória 44 horas semanais, entenderam? Ok? E uma questãozinha importante da jornada 12 por 36. A jornada 12 por 36 não tira direito ao empregado do intervalo para almoço. Então ele tem que ter um intervalo para almoço e para descanso, ou para janta, ou seja, ele tem que ter 1 hora de intervalo. E agora vamos falar de intervalo já. Antes da reforma trabalhista, o intervalo tinha que ser no mínimo de 1 hora para almoço ou descanso, né, refeição, ou para janta, dependendo da hora que você trabalha. Com a reforma trabalhista, é possível instituir 30 minutos de intervalo ao invés de 1 hora, desde que seja também por acordo ou convenção coletiva, ou seja, tem que ter uma negociação com o sindicato para intermediar. Vamos falar já de intervalo entre a jornada, que houve uma mudança também. Antes da reforma trabalhista, se você não tinha sua hora para almoço e refeição,
Se você, em vez de tirar uma hora, tirava, por exemplo, 40 minutos, 45 minutos, não tirava a hora completa, a lei dizia que você tinha o quê? Direito à indenização de uma hora inteira, porque você não usufruiu. Com a reforma trabalhista, agora, se você não usufrui a sua hora de intervalo para almoço, para janta, para descanso, você só tem direito à indenização dos minutos que faltaram, ou seja, se você tinha uma hora de intervalo e usufruiu 40 minutos, vai ganhar a indenização de 20 minutos. É claro, com adicional de 50%, porque a hora extra, temos que lembrar o quê? Que ela sempre tem adicional mínimo de 50% na hora comum. A hora extra é uma hora melhor remunerada, não é? É claro, dependendo também do acordo da convenção coletiva, que aí nós temos também isso previsto nos sindicatos, a hora extra pode ser 70%, 100%, até 200% a mais do que a hora normal. Isso é uma estipulação de sindicato. Tá? Nós temos que lembrar também das outras cargas horárias. Né? Quando você trabalha 6 horas, você não tem uma hora de intervalo. Você só tem direito a 15 minutos de intervalo. E quem trabalha meio período, 4 horas, não tem direito a intervalo, toca direto. Tá? Outra coisa interessante que mudou com a reforma trabalhista é a questão da mulher. A mulher, sempre que fazia horas extras, tinha direito a 15 minutos de intervalo antes de começar a hora extra. Agora, com a reforma trabalhista, foi cortado esse direito de descanso da mulher de 15 minutos de intervalo, ou seja, ela termina o turno dela, começa a hora extra direto, sem ter este direito a descanso. Um outro ponto com relação à hora extra é a questão do intervalo interjornada. O que é intervalo interjornada? Intervalo interjornada é assim, ó, entre uma jornada e outra, você tem que ter no mínimo 11 horas de descanso. Ou seja, vamos dizer que você trabalha numa empresa até professor, vamos dizer, né? O professor dá aula até as 11 da noite numa faculdade. Ok. E aí, ele tem que ter intervalo de 11 horas entre uma jornada e outra. Aí faz de conta que ele dá aula na mesma faculdade no outro dia de manhã, 8 horas da manhã, pega outra turma. Então aí conta, 11 da noite, né? 11, meia-noite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Deu 9 horas de intervalo, não é? Ou seja, entre uma jornada e outra, não deu as 11 horas de intervalo, deu só 9. E ele já começou a outra jornada. Por não ter respeitado este intervalo mínimo de 11 horas entre uma jornada e outra, esse horário dele, às 8 horas da manhã que ele vai trabalhar, vai ser considerado como hora extra, porque não respeitou o intervalo interjornadas. Tá? Então, entre uma jornada e outra, se o empregado trabalha até a noite numa empresa e pega de manhã, não teve esse intervalo mínimo, ele também tem direito a essa hora extra. Controles de jornada. Não vamos esquecer que assim, ó, empresas com mais de 10 empregados têm a obrigação de ter o controle de jornada. O ônus da prova é dela. Se a empresa não tiver controle de jornada, o empregado entra na justiça e aí ele já tem o ônus da prova a favor dele. Ou seja, a empresa não controlou a jornada. Né? Como é que a empresa vai dizer que ele não fez horas extras se não tem controle de jornada? E aí? Aí vai ficar mais complicado para a empresa comprovar, né? Porque a empresa é que vai ter o ônus da prova de comprovar que ele não fez hora extra. Outra coisa, jornada britânica. O que é isso? É quando você tem os controles de horário sempre está no mesmo horário. 8 ao meio-dia, 2 às 6. 8 ao meio-dia, 2 às 6. 8 ao meio-dia, 2 às 6. Quem é que trabalha dessa forma? Ninguém. Isso não é uma realidade. Não é? Porque as pessoas chegam minutos atrasados, ou minutos mais cedo, ou minutos antes. Isso é que é a normalidade. Esse horário britânico, que é anotado nas folhas de ponto, ele não é considerado como uma prova válida no Justiça do Trabalho. Se a empresa apresenta essas folhas de ponto com horário britânico, o juiz vai entender que não é uma prova válida e vai mandar a empresa pagar hora extra sim. Uma outra coisa, por exemplo, com relação à comprovação dessas horas, é o seguinte: tem muito empregado que assina a folha de ponto tudo num dia só, né? Ou então uma vez por semana, pega e assina o mês todo. Existe uma perícia técnica do Poder Judiciário que se chama perícia grafodocumentoscópica. Com essa perícia, o perito pode identificar se o empregado assinou tudo no mesmo dia ou uma vez por semana. O que acontece com essa folha de pontos se existia perícia grafodocumentoscópica dentro de um processo judicial? Essas folhas de ponta vão ser anuladas, canceladas, não vão servir como prova de horas
e a empresa provavelmente vai ser condenada, né, por horas extras por não ter os controles de jornada devido. Tá? Gente, se inscrevam no meu canal, cliquem no sininho, deem um like aí no nosso vídeo. Espero ter tirado as dúvidas de vocês com relação a horas extras, tá? Em breve teremos aí novos vídeos com outros assuntos variados e atualizados com o direito do trabalho. Um outro ponto só que eu vou colocar para vocês é o seguinte: com relação às horas extras compensadas e não pagas. Então, por exemplo, vamos dizer que você fez horas e teve a compensação, mas não houve uma regularidade disso. O patrão não fez o acordo escrito assinado e nem houve acordo na convenção coletiva. Mesmo você tendo compensado essas horas, você vai ter direito ao recebimento dos 50% adicional de horas extras, porque essas horas são consideradas como extra. Um outro ponto peculiar importante é para as pessoas que trabalham em lugar insalubre. Quem trabalha recebendo adicional de salubridade não pode fazer horas extras, é uma questão de saúde, ou seja, não pode existir uma compensação de jornada para quem trabalha em local insalubre. Se por acaso a pessoa trabalhar em local insalubre, com insalubridade, e o patrão compensou o horário, o judiciário vai mandar pagar hora extra mesmo tendo compensado a jornada. Por quê? Porque horas extras, compensação de jornada para pessoa que trabalha com insalubridade é irregular. Depois nós vamos ter um vídeo que eu vou falar para você só de insalubridade. Um beijo, um abraço a todos. Espero que tenham gostado do vídeo. Até logo.